O que é importante falando sobre o ácido hialurônico? Novamente, ele não deve ser utilizado como monoterapia. Ele deve ser associado a um programa de reabilitação. Então, vamos falar do quadril. Infiltrou o quadril. Essa pessoa não pode ficar parada, ela tem que se movimentar. Ela vai, por exemplo, fazer uma bicicleta muito bem prescrita, ela vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma musculação. A gente sabe que quanto mais a pessoa se movimenta, mais ela libera enzima anti-inflamatória, enzimas do bem dentro da articulação. Então, é muito importante fazer os 3 passos: aplicar o ácido hialurônico, fazer um bom protocolo de reabilitação e transição para o esporte. Aí vem os 3 profissionais: médico, profissionais da área da saúde, o médico, o fisioterapeuta e o treinador. Como que isso funciona, né? Muita gente ouvindo aqui falar, que besteira. Nossa, que besteira, como é que o treinador não está nem aí, ele pega, faz a ficha dele, o fisioterapeuta faz a parte dele, já larga, etc. Como que eu consegui reduzir isso, como que eu consegui quebrar a chance de falha? Vamos lá. O paciente chega para mim, eu faço o diagnóstico de uma condropatia, tá? E lembrando que a maioria das vezes não é necessário de aplicar ácido hialurônico. Eu não me sinto muito à vontade de aplicar ácido hialurônico em pessoas abaixo de 25, 30 anos de idade, tá? São pessoas que geralmente uma reabilitação bem feita resolve o problema, exceto alguns problemas reumáticos aí que a pessoa pode ter. Eu faço o diagnóstico, aplico uma escala de avaliação de sintomas chamada escala de Lishon, que a pessoa vai dando nota para o próprio joelho ou para a própria articulação. Então a gente tem lá, por exemplo, uma pessoa que chegou com Lishon de 40, que é muito ruim, de 0 a 100, 40. Aí a gente entra com a aplicação do ácido hialurônico, uma vez por semana. Como existem alguns efeitos colaterais que eu vou falar no final, eu produzi um informativo, os meus funcionários entregam esse informativo, a gente fica muito esperto com sintomas, tá? Porque pode, apesar de eu nunca ter tido, pode levar a infecção dentro do joelho, tá? Aí eu faço as 3 aplicaçõezinhas. Nesse período eu estou avaliando a fisioterapia e eu sempre faço um retorno inicial. Dou um retorno inicial para a pessoa. Eu estou muito bem, já melhorei 80%, 90%, o meu score de Lishon já subiu, já está em torno de 100. Ótimo. Essa pessoa não precisa mais da fisioterapia. Ela vai passar para o treinador. Eu coloco para os treinadores da minha equipe avaliarem, a gente faz um teste de força computadorizado para a gente ver o quanto que a pessoa tem de força em relação ao lado contralateral, em relação à cadeia anterior e posterior. Eu faço o teste chamado de FMS, dentre outros testes funcionais, e aí a gente orienta a pessoa sobre o treinamento. Muitas vezes, se a pessoa já tem um treinador, ela vem para cá com o treinador. E aí as pessoas começam a se movimentar e dar continuidade, como eu já falei no outro podcast, do que começou na fisioterapia, e o treinamento tem que ser continuidade. Aí o treinamento, ou ele vai pegar uma pessoa que nunca treinou e vai orientar essa pessoa e combater a comorbidade que ela tem, por exemplo, ou vai preparar ela para aquele esporte que ela quer praticar, como, por exemplo, corrida, futebol, ciclismo, crossfit, etc. Então, vai fazer um treino funcional para se preparar para o esporte e vai praticar o esporte. Precisa reaplicar ácido hialurônico nessa pessoa se ela estiver sintomática? Não. Não precisa reaplicar, tá? Apesar de que, teoricamente, o ácido hialurônico venha a alterar a evolução da doença, e esse é controverso. Aliás, abrindo um parênteses aqui, que eu acabei não citando durante o podcast, existe um estudo francês feito por 13 universidades. Quem tiver interesse, entra no Google, escreve viscosuplementação, estudo Biovisco, feito na França. Eles conseguiram concluir que ele é modificador de doença. Então, quando você está tendo uma doença cartilaginosa, você começa a quebrar, degradar muita cartilagem, e esse lixo da degradação é chamado de biomarcador. E tem um biomarcador muito importante, tem vários biomarcadores. Um que é muito estudado em cartilagem é chamado CTX2. As pessoas que fazem aplicação de ácido hialurônico, segundo o estudo Biovisco, tem muito menos CTX2 no sangue, na corrente sanguínea e na urina. Então é considerado modificador de evolução de doença, tá? Então, o que acontece? Apesar do ácido hialurônico ser considerado modificador de doença, eu particularmente, como médico do esporte, eu acho que o esporte dá continuidade nessa redução da degradação cartilaginosa, nesse catabolismo
cartilaginoso e não precisa reaplicar. Aí vem uma grande pergunta, né, que muita gente faz para mim. Quando que você considera que o ácido hialurônico foi vitorioso, ou seja, você conseguiu tratar a pessoa com infiltração? É aquela pessoa que melhorou o sintoma e que ficou pelo menos 2 a 3 anos sem sintoma.